Oi! Eu sou a Nicole. Eu sou a Nathani. E esse é o Super Comum. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, um tema sobre o qual a gente deveria refletir mais vezes. E é um tema que é capaz de mudar a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com os nossos sonhos. Enfim, é forte, é profundo. Imagina um episódio do Super Comum mudar a vida de alguém. Nossa. Mas então, a pergunta que vai permear nosso episódio de hoje, nossa conversa, é: o que faríamos se não tivéssemos o temor de homens? E às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente se poda muito pelo olhar do outro. E não é nem uma poda no sentido de, estou fazendo algo errado, será que eu estou errando nisso? Mas é uma poda no sentido de não ser quem a gente é, né? De se podar na nossa personalidade, na nossa forma de agir, naquilo que a gente acredita e, inclusive, um ponto muito importante, que é o que a gente vai falar bastante aqui, de começar coisas novas por medo do que os outros vão pensar. E a própria Bíblia fala sobre como viver sob temor de homens é uma armadilha. Tipo assim, a própria Bíblia fala isso. Então hoje é isso que a gente vai conversar, com base na palavra, mas também algumas coisas nossas, assim, bom, do jeito que vocês estão acostumados. DJ, roda a vinheta. Roda a vinheta. Em Provérbios 29:25 diz: o temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Esse é um verso que é super direto. E fala sobre isso, né? De que viver sob o medo é realmente uma armadilha, assim, sobre o medo, né? Sobre o temor de homens, do que as pessoas vão pensar, é realmente uma armadilha, assim, pra gente. E se a gente for pensar, uma armadilha silenciosa, porque não é do nada. A gente começa, às vezes, até quando a gente é criança, né? A se podar muito no que a gente acredita, né? Se podar em compartilhar aquilo que a gente realmente acredita, em questionar algumas coisas, em demonstrar aspectos da nossa personalidade que no nosso meio podem ser vistos como exagerados, como inadequados ou como diferentes demais e por isso não são acolhidos. E aí, isso começa de uma forma muito silenciosa e a gente vai se acostumando e aquele acaba sendo o nosso modus operandi, no sentido de, tipo assim, nossa, eu tô totalmente disposta a me podar, eu tô totalmente disposta, isso não é ser moldável pelo Senhor, isso não é ter um coração moldável, é uma diferença bem grande aí. E a gente acaba, isso acaba sendo aos poucos, quando a gente vê, a gente cresceu e a gente abriu um monte de coisas que eram muito importantes pra gente. A gente abriu um monte de começar sonhos importantes, começar projetos importantes, de apostar em coisas, insistir em coisas que eram importantes pra nós, só porque a gente ficou com medo do que os outros iam pensar. Sim, e realmente o medo, ele nos paralisa, né? Então, tipo, é algo muito sério, assim, que a gente deve prestar atenção. Eu acho que até, assim, a gente deixa de fazer coisas básicas, que nem um episódio que a gente já falou sobre medo de postar uma selfie no teu próprio Instagram, mas também deixa de criar, de se posicionar em coisas que talvez o próprio Deus já tenha te falado, sabe? E isso por conta de uma vozinha lá no fundo dizendo: será? Mas e se alguém achar isso ridículo? Se alguém me cancelar, sei lá, se acharem, nossa, se ficarem zoando. E isso, aí que tá o ponto. Esse medo, assim, ao ponto de nos paralisar mesmo. Era muito bom. Eu tava pensando aqui que, por exemplo, quando a gente olha pra Bíblia, a gente vê homens
que provavelmente eles tinham medo, provavelmente eles eram inseguros, mas ainda assim eles iam e eles faziam, eles se colocavam em um lugar de exposição, mesmo que aquilo custasse a reputação deles, mesmo que aquilo trouxesse olhares de julgamento, né? Só um exemplo aqui, mas tipo assim, isso é muito forte. Porque esse medo do que as pessoas vão pensar, ele pode ser, pode parecer pra gente algo muito, é algo pequeno, não é algo que vai afetar a minha vida com Deus. Mas afeta. E pode seguir afetando de uma forma que a nos levar a desobedecer. A nos levar a não ser aquele a quem Deus nos chamou para ser. Falando sobre a frase, né, que a gente disse, tem muito essa frase, tipo assim, sei lá, em posts, quem você é quando ninguém está olhando? E uma coisa assim que eu gosto de pensar também é quem você seria se ninguém estivesse esperando nada de você? Porque às vezes a gente até acha, até pensa que a gente está vivendo de uma forma autêntica, que a gente está sendo autêntico, mas na verdade a gente só está agindo da forma que sempre esperaram que a gente agisse, sabe? Não é quem realmente a gente é, mas é algo que é assim, previsível. Exemplo. Nasci em Porto Alegre, estudei, fiz faculdade, me formei, comecei a trabalhar. A ordem natural seria, né, assim, construir a minha carreira lá, constituir família, porque isso todo mundo é o que esperava, né, tipo, assim como tu também, assim como várias pessoas, claro que, tipo, né, pode crescer e ir para outros lugares e tudo mais, mas dar passos para trás quando tu tá em ascensão não é o que é esperado. E o que é mais importante? Ser conduzida por um roteiro que fizeram da tua vida ou obedecer à vontade de Deus? Nossa, isso pega muito num lugar de basear aquilo que a gente espera da nossa vida naquilo que nos foi pontuado como, nos apresentado como algo ideal. Às vezes, nem é algo que a gente quer, mas a gente ouviu a nossa vida toda de que aquilo é importante, a gente vê as pessoas ao nosso redor sendo essa pessoa, e a gente fica, mano, talvez eu esteja errada em querer outra coisa, sabe? E a palavra fala que Deus, e cara, eu sempre falo isso porque eu vivo isso muito na minha vida, que Deus, ele opera tanto querer quanto realizar. E às vezes o Senhor, ele gera coisas no nosso coração que realmente são muito diferentes, mas que são muito diferentes das coisas que o Senhor tá gerando no coração das pessoas ao meu redor, ou talvez as pessoas não estão dando ouvidos a quem Deus chamou elas para ser. E aí a gente fica tipo, mano, mas isso é muito diferente, mas isso é muito fora da minha curva, mas é muito longe, mas isso, mas aquilo. E aí, tipo, o meio acaba nos sufocando e a gente acaba não conseguindo sair daquilo, respirar e realmente se posicionar num lugar onde Deus nos chamou, seja para mudar de cidade, seja para, sei lá, mudar de profissão, para iniciar um curso, iniciar um projeto, um livro, algo assim. A gente fica muito nessa de tipo assim, cara, mas as pessoas ao meu redor, mas talvez eu seja a única fazendo isso, mas, sabe? E aí a gente acaba demonstrando até uma falta de fé. Tipo, eu não tô confiando que Deus realmente tá me apontando isso, sabe? E a gente não tá invalidando isso, a gente sabe que realmente é muito difícil passar por cima desse medo. Inclusive tem um estudo que mostra que ser rejeitado socialmente, que é esse medo, né, sei lá o que as pessoas vão pensar, ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Então, assim, realmente não é drama, dói, mas a gente precisa se lembrar que a gente, apesar de criar muros pra gente se proteger, enfim, esses mesmos muros que a gente cria pra se proteger
podem estar impedindo do Senhor também agir. E nessa linha de ser quem a gente deve ser em Cristo, né? Quem Ele nos chamou para ser, a gente tem que lembrar que o Senhor tem um plano, né? E Ele tem um propósito para cada vida. Então Ele não nos fez como cópias de alguém, Ele nos fez como pessoas individuais e com personalidades diferentes. É que nem aqueles vídeos que tem na internet assim, mas como que podem ser tão diferentes se foram criados iguais? E daí, tipo, cada criança, até gêmeos às vezes, são, tipo, completamente oposto. E isso são aspectos que o Senhor coloca na gente. Não tem outra explicação, assim, né? De realmente personalidades diferentes. E originalidade, enfim. Em Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, realmente, imagina, feituras dele, criados em Cristo. Gente, tipo, não tem o que contestar disso. Cara, e às vezes a gente vive como se a nossa vida dependesse de aplauso. Como se a nossa existência nesse planeta dependesse de aplauso. Tudo que a gente vai fazer precisa de aplauso. Se alguém não aplaudir, eu não faço. Nossa, sim. E isso é muito problemático em muitos níveis, mas também denuncia, e eu falo isso por mim, uma falta de, primeiro, autoconhecimento, no sentido de entender quem eu sou, entender o que eu quero, entender o que faz sentido para mim e o que não faz. E a minha identidade no Senhor, o que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou iniciar um projeto e aí cara, quem que vai me aplaudir aqui? Sabe? E aí o Senhor às vezes está nos chamando para um lugar justamente onde ninguém vai te compreender, onde ninguém vai te aplaudir, muito pelo contrário. E às vezes a gente precisa ser levado para esse lugar pra gente conseguir amadurecer, entendeu? Amadurecer em Deus e a gente entender que, cara, a voz de Deus é suficiente pra minha vida, sabe? Eu não preciso de aplausos de outra pessoa. E só que é muito difícil da gente conseguir compreender isso, né? Inclusive, eu lembrei de uma conversa que a gente estava tendo com umas amigas de como existem pessoas que a gente, como humano, tipo assim, não conhece, que são pequenas, que, cara, tipo assim, pode ser uma pessoa que foi membro de banco a vida toda e que aos nossos olhos elas são pequenas, mas elas são muito grandes no reino. Tipo, porque Deus enxerga quem ela realmente é, a vida de oração, a construção da maturidade espiritual, tudo. E me lembrou muito disso quando tu falou, porque não se trata sobre quem a gente espera que nos aplauda ou que nos valide quando a gente já tem um impulso do Senhor, né? Tinha uma época que a gente estava ouvindo muito sobre a audiência de um, lembra? E eu acho que a gente tem que lembrar disso, sabe? Tipo assim, eu faço o que eu faço porque Deus se agrada, porque o Senhor me pediu, porque o Senhor, enfim, porque eu tô obedecendo o Senhor, ou porque eu quero que os outros, agradar os outros, que os outros achem bom, que os outros achem bonito. Enfim, porque é muito fácil cair nisso, né? Cara, é muito bom. E tem um rolê que pega muito, né, eu acho, porque o que isso revela do nosso coração? Isso revela a nossa necessidade de ser aprovado. Isso revela a nossa
necessidade de alguma forma agradar as pessoas e às vezes até um orgulho do nosso coração. Porque a gente relaciona muito orgulho com fazer, com mostrar, com aparecer, mas existe também um orgulho no se esconder. Uhum. E é um orgulho que é muito difícil de lidar e muito difícil, porque eu acho que a gente não fala muito sobre isso também, porque é um orgulho que, tipo assim, cara, eu não vou orar alto na minha reunião de oração porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Uhum. É tipo assim, é uma coisa muito pequena, mas é uma coisa muito, muito real. E é uma desobediência se o Senhor tá te mandando fazer aquilo. Sim. Tipo, eu não vou entregar uma palavra pra aquela pessoa, eu não vou orar por aquela pessoa, porque o que aquela pessoa vai pensar? Tipo, eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não tenho uma palavra clara, então eu não vou dar esse passo de fé e orar por aquela pessoa porque eu não confio em Deus o suficiente pra fazer isso. E a gente até comentava, agora, graças a Deus, a gente tá sendo curado disso, mas tipo assim, que às vezes foi mais fácil a gente ter vindo pra São Paulo do que a gente dar pequenos passos de fé que o Senhor nos pedia Sim. diariamente. Como a gente se expor em momentos, sei lá, aqui na nossa casa, em momentos muito íntimos entre os nossos irmãos, mas que a gente tinha muito medo de se expor, justamente por causa desse rolê do orgulho, por causa do medo. Uhum. Muito bom. Tem muito esse rolê de que, inclusive, a vergonha, ela é um egocentrismo disfarçado. Porque é a vergonha de falhar. Tipo, é o medo de falhar que nos faz ter tanta vergonha, talvez, ou... Enfim, e quando não que eu descobri isso, né? Mas quando eu entendi isso, eu sempre que eu fico com alguma coisa assim que eu sei que eu tenho que fazer, fico pensando, meu Deus, eu eu sou muito orgulhosa. Tipo, e às vezes esse orgulho vem de uma falsa modéstia, né? Uhum. Tipo assim, ai, não, não. Mas na verdade só tá querendo que alguém te incentive, que fale, não, tá muito boa, vai lá e faz. Uhum. Porque tu precisa de alguém te validando. Nossa, amiga, é verdade. Nossa, é muito bom. E é muito louco essa reflexão, né? Essa pergunta. O que você faria se você não tivesse temor de homens? E, tipo assim, eu queria muito que a gente refletisse sobre isso, assim. O que a gente faria? Aonde a gente seria capaz de chegar se a gente não tivesse temor de homens, se a gente só obedecesse a voz do Senhor? Eu tô olhando com outros olhos para pessoas que antes, na minha adolescência, enfim, eu achava meio malucas, assim. Tipo o Luca Martini. Uhum. Eu tô olhando pra ele com outros olhos. Ele não sabe cantar, ele tem uma banda de rock. Ele canta no pub que os Beatles Cara, isso pra tocaram. mim me Ele pega. evangeliza. E tipo assim, mano, é o que Deus tá pedindo pra ele fazer lá. Entendeu? E aí eles vieram pro Brasil aquele dia, sei lá que evento que tinha. E aí, cara, tava todo mundo na Paulista cantando assim. E tipo, mano, que massa essa ferramenta que ele Uhum. tem. E tipo assim, ele é louco, mas ele é um louco consciente daquilo que ele carrega. E ele não tá muito Cara, preocupado sim. com o que as pessoas vão pensar. Porque ele foi muito criticado pela, adivinha, pela igreja, por estar cantando esse estilo de música, pela forma como ele se expressa, e ele não tá nem aí. Tipo, aparentemente. Mas eu É, acredito muito, mas entendeu? aí que tá. Tipo, e se ele estiver preocupado com isso, ele tá fazendo igual. E é isso que Exato. me pega. Tipo assim, mano, às vezes eu tô super preocupada com o que as pessoas vão pensar, mas eu vou lá e eu vou fazer igual porque eu sou obediente, eu tenho temor do Senhor, eu não tenho temor do homem. E isso revela o peso do meu coração, é como se meu coração tivesse uma balancinha. Aí, tipo assim, temor dos homens e temor do Senhor. O que que tá pesando mais É, aqui hoje? é. Eu não quero responder. Esse é o rolê. Também tem a questão de quando esse temor dos homens é disfarçado como sabedoria. Ai, não, porque eu tenho que discernir, eu tenho que orar mais. E na verdade é só uma desculpa
é uma justificativa que, na verdade, é até mentirosa. E no fundo, tu sabe, porque o Senhor já te falou. Então, se ele já te falou, é tipo aquele rolê que a gente tava falando. Ai, o Senhor já me falou, mas eu preciso de um sinal. Tipo assim, se é isso mesmo, me dá um sinal. E uma coisa também que a gente vai aprendendo, né, com a maturidade, é que obediência tardia também é desobediência, né? E, cara, é óbvio que o Senhor não vai te amar menos por, né, pecar nisso. Mas é como tu falou no início, a gente deixa de viver a plenitude do evangelho, a plenitude de uma vida com Deus por medo do que alguém vai pensar. Cara, e é muito louco, porque quando a gente decide dizer sim pra Deus, apesar dos nossos medos, do medo do que os homens vão pensar, né, do apego à nossa reputação, do quanto isso tem o potencial de levar o evangelho para mais pessoas e potencializar o agir do Espírito, né, na vida dos nossos irmãos. Nos últimos dias a gente viveu uma experiência muito interessante, assim, o desafio era participar da primeira sala profética de uma conferência super grande. E a gente foi junto com algumas pessoas ali da nossa igreja, e tinha de outras igrejas também aqui de São Paulo. E, cara, tipo assim, no grupo, o pessoal de intercessão perguntou quem teria disponibilidade pra fazer isso. E aí eu fui lá e disse que sim. Só que depois que eu votei na enquete, eu falei assim, meu Deus, não, peraí, é uma sala profética. Não, peraí. Sim. E aí vem vários pensamentos de tipo assim, mano, peraí, eu não sou santo o suficiente, eu não fiz jejum suficiente, não sei o que, suficiente, aquelas coisas. E aí não, peraí, mas eu sinto que é onde Deus quer que eu esteja agora, eu sinto que Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer. Amém? E tava todo mundo meio que na mesma vibe, assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Meu Deus, que loucura, que responsabilidade, E, cara, foi tão precioso. Eu ainda tô digerindo tudo que aconteceu, porque foi muito específico, foi muito precioso, e foi muito transformador, assim, pra mim, no sentido de o Senhor restaurar realmente, e eu recebi essa palavra e eu sinto que realmente isso tá acontecendo, restaurar a minha alegria em servir a igreja, que é algo que eu já tinha perdido e que eu já estava super conformada, de ele restaurar esse temor no sentido de qual é o nosso papel diante do corpo de Cristo, né? A partir do momento em que tem momentos da nossa vida em que a gente se vê nessa posição de tipo assim, meu Deus, eu faço parte do corpo de Cristo. Meu Deus, o que eu tô fazendo pra servir o corpo de Cristo? Tipo assim, é como se em alguns momentos a nossa reputação, ela... Mano, não importa, porque o corpo de Cristo, ele passa a ser o mais importante, sabe? Só que é um processo, e isso envolve dizer sim quando a gente quer dizer não. Isso envolve dar passos que a gente não queria dar e que são muito doloridos, e às vezes não doloridos porque a gente vai perder muita coisa, porque deixei muitas pessoas pra trás. Às vezes vai ser isso. Mas às vezes, e os mais difíceis, são os que a gente tem que dizer sim pra deixar nossa reputação pra trás. Tipo assim, mano, tudo bem, não me importa o que as pessoas vão pensar, ou se eu vou me expor muito, ou se alguém vai desaprovar. Amém, é o que o Senhor mandou eu fazer. E aí, cara, depois a gente vê o resultado e a gente fica, meu Deus, isso é mais importante que a minha reputação, sabe? Cara, muda muito, né? Quando a gente se dá de cara mesmo com essa realidade, né? E muda muito esse rolê de, tipo assim, de buscar esse rolê de ser visto, né? Porque na igreja a gente associa muito servir com ser visto. Tipo, tô aqui trabalhando, tô tendo acesso, meu Deus. E aí, tipo, quando tu trabalha em algo que tu
que envolve muito o rolê de a tua reputação tá em jogo. Tipo assim, mano, tu tá dando a cara a tapa, entendeu? Se der alguma coisa errada ali, se tu, tipo assim, tu confia 100% no Espírito, tu não tem como fazer nada por ti, tipo, é impossível, impossível. Aí tu fica assim, meu Deus do céu, realmente é só o Espírito. Realmente é só o poder de Deus. Tipo assim, não tem como eu ter feito isso. Isso é impossível. Então, tipo, qualquer tentativa do nosso coração de ter algum mérito nisso, tipo, não tem como existir nesse contexto. Porque quando a gente se coloca nessa posição de exposição e o Espírito faz, a gente fica, mano, realmente. Não tem como ser de outra forma. É isso de a gente realmente, assim, não tinha como ser eu que fizesse isso, não tinha como. Exatamente, é isso. Tem um sociólogo chamado Erving Goffman, acho que é assim que se pronuncia, que ele vai dizer que a gente se apresenta para o mundo usando máscaras, né? Usando máscaras, sejam máscaras que a gente acha que as pessoas vão gostar, tipo, traços da nossa personalidade que as pessoas acham que a gente vai gostar. Com algumas pessoas, às vezes, a gente é mais brincalhão, com outras pessoas a gente é mais tranquilo, mais sério, mais fofinho, sei lá. Mas o quanto... E ele fala que realmente isso a gente usa essas máscaras, esse é um fato. Mas o quanto a gente tem mascarado quem Deus nos chamou para ser. Tipo, beleza, é um fato, a gente é influenciado pela sociedade, a gente é influenciado pelo nosso meio. Em alguns momentos a gente vai apresentar essas máscaras porque é nosso modus de operandi de sobrevivência, digamos assim, né? Mas o quanto essas máscaras elas estão abafando ou elas estão tirando a forma que Jesus nos criou pra gente ter, sabe? A essência que Jesus nos criou pra gente exalar, né? Na Assembleia a gente fala muito sobre essência. Primeira essência. Tipo, a gente fala muito sobre essência, não sei o que falava, né? Não sei como é que é agora. E às vezes esse tema ele pode ser um tema tipo assim, tipo, ouvi muito isso, nem aquele da identidade que a gente falou no nosso episódio, sei lá qual episódio, mas tipo assim, mano, a gente precisa pensar sobre essas coisas, porque são coisas que fundamentam a nossa fé, são coisas que fundamentam a nossa identidade em Cristo. Tipo, qual que é a minha essência real em Deus? Eu preciso pensar sobre isso, preciso pedir pro Espírito me revelar. Tipo, é fundamental, não tem como eu fugir disso. Em algum momento. E, tipo, eu posso fugir. Em algum momento eu vou ser confrontado, porque faz parte do nosso processo de amadurecimento com o Senhor. O Senhor não quer que a gente viva nessa terra escondendo aquela pessoa que Ele nos chamou pra ser. E se a gente não sabe quem a gente é em Deus, se torna muito mais difícil, porque aí essas máscaras vão fazendo cada vez mais sentido. Porque aí é cômodo. Tipo assim, é cômodo porque... com esse grupo de amigos eu sou assim, e eles gostam de mim assim, então eu não posso me mostrar totalmente porque eles não vão mais gostar de mim. Sei lá, tipo, um exemplo bem esdrúxulo, mas só pra ver o quanto que a gente pode se moldar muito de acordo com quem a gente tá, com o que esperam da gente, né, também. E isso é muito fácil a gente fazer na igreja. Tipo, de procurar, assim, uma validação, ser visto e notado como alguém que, nossa, tipo assim, sei lá. Às vezes a gente serve pra que a gente seja visto como alguém que serve. Mas eu acho que é muito isso, que tipo assim, aí como tu falou que é confortável, né? E aí a gente confunde essa paz que a gente sente por ser aceito em todos os grupos com, eu sou uma pessoa muito querida, eu sou uma pessoa muito amável, eu sou uma pessoa muito, como eu sou amigo da comunhão. Como, nossa, o Senhor me deu graça pra interagir com diferentes grupos.
E tipo, amém se tu tem graça pra interagir com diferentes A grupos. gente precisa dessas pessoas. Porque a gente não é. Mas, se essa é a tua essência, tá ligado? Se essa não é a tua essência, não faz sentido, sabe? Às vezes a gente confunde esse rolê de, tipo assim, tô sentindo a paz de Deus aqui, e, tipo, não é, às vezes não é. A gente não tá sendo quem a gente foi chamado pra ser, a gente só tá mascarando quem a gente foi chamado pra ser, pra tentar caber em lugares que nem, tipo assim, nem eram pra gente estar. E como a gente tinha falado, né? Às vezes a obediência a Deus vai parecer uma desobediência aos homens. Claro, gente, a gente não tá instigando ninguém a sair fazendo coisas, sei lá, se tu é menor de idade, de desobedecer aos pais. Até se tu é menor de idade, mas tem, né, o temor dos pais. Tipo assim, gente, tipo, tudo, né, com embasamento bíblico, ouvir as pessoas e tal. Mas às vezes vai parecer uma desobediência aos padrões estabelecidos, né, da nossa sociedade, aos seres humanos em geral. E foi assim com Noé. Tipo, ele é a primeira pessoa que eu penso, porque ele tava construindo uma arca porque ia chover muito. Só que nunca tinha chovido antes. Aí, as pessoas, óbvio que ele ia ser motivo de riso e zombaria, porque era impossível cair água do céu, porque nunca tinha acontecido antes. Então, imagina perseverar nisso por muitos anos e acreditar e obedecer naquilo que o Senhor fala, sabe? Enfim, tem muitos exemplos, né? Vários, os discípulos, eles tinham a vida deles e aí o Senhor disse, larga tudo e me segue. Então, quantas vezes essas pessoas não foram ridicularizadas por seguir a voz de Deus, né? Cara, e tu falou agora, né, de perseverança, e Noé, claro, perseverou em algo muito grande e provavelmente deve ter sido muito difícil, mas às vezes Deus nos chama para perseverar em coisas pequenas e a gente não consegue perseverar porque as coisas à nossa volta, elas nos dizem o contrário. Por exemplo, às vezes Deus nos pede para perseverar em oração sobre algo que a gente, sei lá, começa a orar, mas a gente não consegue ver resultado, ou a gente vê o oposto do que a gente tá orando e a gente não consegue perseverar em uma pauta de intercessão. Tipo assim, Tânia, tu não consegue perseverar. Isso é pra mim. Não consegue orar. Imagina. E aí, tipo assim, mano, e isso é muito sério. Tipo assim, e isso demonstra o quanto nosso coração, ele está suscetível às coisas externas, aos acontecimentos que nos rodeiam. E tipo assim, ok, a gente é humano, mas a gente precisa buscar graça em Deus pra gente perseverar. E aí vai aquela balança que tu falou, quando o temor dos homens pesa mais do que o próprio Criador, tipo assim, do universo. Imagina. Tipo assim, ele te criou pra isso, e aí a opinião de alguém é mais importante do que a pessoa que te criou justamente pra fazer isso. Cara, sim. E tipo assim, óbvio, de novo, a gente não tá incentivando que vocês sejam desobedientes aos pastores e líderes de vocês, mas tipo assim, é importante que vocês tenham essa criticidade no coração de vocês e vocês busquem em Deus, definir o que é a voz de Deus, conseguir discernir o que é a voz de Deus, o que é a tua emoção, o que são essas máscaras, entendeu? A gente precisa ter esse discernimento pra gente conseguir permanecer naquilo que o Senhor nos apontou, né? E em Gálatas, Paulo vai dizer, por acaso procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Se eu ainda estivesse tentando agradar homens, não seria servo de Cristo. Cara, isso é muito forte. Porque Paulo veio justamente de um contexto onde ele era fariseu, onde ele era o perseguidor, né? Então, imagina o quanto ele teve que lutar com essa coisa de aprovação, com essa coisa de reputação e tudo mais. E ele realmente era uma pessoa muito rica, uma pessoa que tinha nome, uma pessoa importante, né, na comunidade dele. E aí, e ele fala, eu não seria servo de Cristo se eu me importasse com o que as pessoas pensam.
E isso a gente tem que colocar pra nossa vida. Será que a gente realmente tá sendo servo de Cristo ou a gente tá sendo servo da nossa reputação, do que as pessoas vão pensar da gente, Muito bom. sabe? Bom, e se tu pudesse responder hoje, o que tu faria se não tivesse o temor de homens? Se tu não pensasse o que os outros vão pensar. Quem tu seria? Tu seria essa pessoa que tu é? Tu postaria o que tu posta? Ou tu deixaria de postar coisas que tu tem vontade de postar? Sei lá, tu criaria algo que já tá no teu coração e tu não faz porque tu tem medo, porque tu tem vergonha? Como seria a tua vida? Eu acho que, tipo assim, isso me pegou muito também. Mas tipo assim, eu passo isso pra que a gente reflita, assim, sabe? E a gente gosta muito de receber feedbacks, como a gente sempre fala aqui. Então, se tu tirou alguma reflexão disso, o senhor falou contigo, nos fale, sabe? Nos conta pelo direct por aqui, enfim, porque é muito especial saber olha, eu precisando de validação, né? Não, mas tipo assim, é muito especial saber que o senhor tá guiando, sabe, as coisas, as pautas, os assuntos. E eu acho que esse assunto em específico é algo que a gente deve pensar mais, sabe? A gente individualmente mesmo. Cara, muito bom. Eu confesso que eu tô bem reflexiva sobre esse assunto. Faz uns dias. E acho que tudo que a gente traz pra vocês, a gente passa pela gente, nos afeta de alguma forma. Sim. E esse assunto não é diferente. E eu queria convidar vocês a buscar direcionamento do Espírito Santo. Tipo, a vocês fazerem uma oração específica. Tipo assim, cara, Espírito, o que que tem no meu coração hoje? Não chame o Espírito de cara. Espírito, o que que tem no meu coração hoje que precisa ser mudado por você? O que eu tô mascarando? Qual que é o tipo de essência que eu tenho? Me mostra quem eu sou de verdade, ou me mostra quem você quer que eu seja de verdade. E me ajuda a parar de buscar a aprovação das pessoas. Tipo, buscar em que momentos isso acontece, né? E buscar que tipo de palavra eu tenho desobedecido, Senhor? Como tu falou, às vezes Deus mandou eu fazer alguma coisa e eu não tô fazendo. E às vezes, antes do medo da reputação, a gente tem a dúvida de que o Senhor vai fazer. Tipo assim... Sim, aí entra a falta de fé também, né? E será que tu vai fazer bom o suficiente para as pessoas gostarem do resultado? Nossa! Amiga, cirúrgica! Será que, tipo assim, Deus vai realmente dar capacidade pra isso que ficar excelente? Perfeito! Só que, tipo assim, às vezes o resultado que a gente, humano, espera não tem nada a ver com o resultado que Deus quer. Às vezes Deus quer tocar o Joãozinho que tá lá, não sei onde, com isso que tu vai fazer. Às vezes Deus realmente quer tocar multidões. Então a gente tem que realmente buscar isso em Deus e ser um pouquinho de corajoso. E ter um pouquinho de coragem, porque às vezes a gente realmente vai ter que fazer coisas que a gente tá se sentindo despreparado, que a gente tá se sentindo desconfortável, que a gente não tem fé suficiente, mas a gente tem que fazer igual. Esse é o evangelho, essa é a vida cristã. Mas eu espero realmente que essa semana a gente mesmo, né, confie mais no que o Senhor nos falou, no que o Senhor nos comunica, do que, sei lá, minha melhor amiga, do que um grupo no WhatsApp, do que um post no Instagram, sei lá. Claro, né, gente? Sempre com discernimento e buscando... Zelo da palavra. Isso, porque, né, também não vamos sair aí fazendo tudo que eu sempre quis fazer. Mas de ter coragem mesmo e que a balança do temor do Senhor seja mais pesada do que a do temor de homens.
Temos um podcast? Temos um podcast. Rapaz, pesado esse podcast, hein? Nossa, a gente até tá mais, né, contido assim hoje, porque Sim, aqui a gente pegou mesmo, né? Pega. E tá rolando um pouquinho de temor aqui nesse assunto. É isso, gente. Orem, leem a palavra, passem tempo com Deus e descubram quem o Senhor quer que vocês sejam e sejam fiéis a isso até o fim. É isso. Então tá, gente. Esse foi o episódio de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de comentar aqui que, como eu falei, a gente gosta muito de feedbacks. Não seguir pela validação dos outros. Mas a gente gosta. Não, a gente não vai deixar de fazer se tu não comentar. Exatamente. É isso, gente. É isso, gente. Tchau, beijo. Tchau, beijo.